Olá, queridos irmãos de caminhada. Hoje estamos novamente reunidos para conversar sobre as coisas espíritas da nossa vida corrida e material. Você conhece a água fluidificada? Nós falamos muito sobre isso aqui no grupo, nas casas espíritas, enfim, é um processo bem conhecido, principalmente para as casas espíritas kardecistas. Usamos muito essa técnica e recomendamos o uso aqui também nas nossas vibrações, no passe, enfim. Mas como é que funciona essa coisa da água fluidificada, Maribel? Ela tem esse poder todo? Como é que é isso? A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Ela consegue absorver tudo ao redor. E quando fluidificamos a água, estamos passando os nossos fluidos magnéticos, mas também com o poder da oração, estamos trazendo também os fluidos espirituais vindos lá do universo, vindos lá do nosso Pai Criador, para colocar nesta água. Ali vão ser somados as moléculas, os sentimentos e o magnetismo de toda essa ação. E vão ser colocados os bálsamos lenitivos que nós precisamos para aquele momento, para as nossas dores, para as nossas doenças da alma e do corpo. Então, a água fluidificada é uma bênção que a gente precisa saber usar. Tem um senhor chamado, é um japonês, Masaru Emoto. Desde 2004, ele faz experimentos com esta água, com a água de um modo geral. Então é interessante, eu até vou deixar uma cópia agora, depois desse vídeo, eu vou deixar uma foto só, tem várias pesquisas dele, inclusive podem ser pesquisados lá na internet por vocês mesmos, tá? De algumas coisas, de algumas moléculas da água que foram modificadas pela ação de alguém. Ah, Maribel, mas quem é esse alguém? É um médium, um curador? É um xamã? É um pajé? Não. É uma pessoa comum como eu ou você. Apenas colocando boa intenção, fé, esperança, amor. Essa água, Maribel, eu posso fluidificar para mim ou para os outros? Como é que funciona? Como eu disse no primeiro momento, a água, ela muda muito rapidamente e ela é receptiva demais. Então, quando você fluidifica uma água, uma jarra de água, você fluidifica e cada um que for tomar vai receber exatamente o lenitivo para a sua dor. Ah, Maribel, mas isso é científico? Bom, os estudos existem. Há uma grande resistência do corpo científico convencional, aquele que é naturalzão, né? De achar que isso é verdadeiro. Mas um dos cientistas é o Masaru Emoto, que trabalha com isso desde 2004. E ele, através de fotos de alta precisão, ele consegue nos mostrar o que acontece com a água, com as moléculas da água, enquanto a gente simplesmente coloca nela a nossa vibração de amor. Modifica completamente a molécula. Essas fotos foram retiradas a partir de um congelamento, que era para poder enxergar melhor essas moléculas. Então ele fazia, colocava ali palavras de amor, de carinho, de afeto, de gratidão, e aí depois ele fazia o congelamento das duas águas, dos dois potes de água. Um ele fazia com palavras de amor e no outro pote palavras agressivas,
palavras que não eram boas. E aí ele congelou e depois ele colocou no microscópio, vamos dizer assim, e aí foi se verificado que tipo de ação que tinha na água. Por que estou dizendo e comentando tudo isso com vocês? Porque na verdade nós temos um elemento curativo que está ao nosso alcance. Toda vez que formos tomar nossa água, que ela seja abençoada, que ela seja um bálsamo para nós naquele momento. E isso tem condições da gente fazer. Aqui no grupo, quando a gente faz, às quintas-feiras, esse trabalho que a gente faz de vibrações pelos doentes, pelos desencarnados, pela harmonização no ar, a gente pede para que coloquem a água ali, justamente por isso, para que essa água seja abençoada pelo nosso poder eletromagnético, mas também pelo poder da espiritualidade maior. A fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui do imo da alma, quando se unem na difusão do bem, operam milagres. Então, uma outra pergunta que as pessoas costumam fazer: mas, eu posso fluidificar minha água? Ou tem que ser alguém especial? Como eu falei no início, pode ser sim qualquer pessoa o tempo inteiro, desde que tenha a bondade no coração e a boa intenção naquele momento. Como é feita a fluidificação da água? A água é um dos corpos mais simples e receptivos, é como que a base pura em que a medicação espiritual vai ser impressa. O processo é invisível aos nossos olhos, por isso, confiança e fé é o mais importante. A água é um ótimo condutor de força eletromagnética e absorverá os fluidos sobre ela projetados. Conservará e os transmitirá ao organismo doente quando ingerida. A água fluidificada expande átomos físicos, ocasionando a entrada de átomos espirituais, ainda desconhecidos e que servem para ajudar na cura. Quais são os tipos de fluidificação de água? A magnética, que é aquela em que os fluidos medicamentosos são colocados na água por conta da nossa ação magnética, ou seja, da ação do encarnado. Ele coloca as mãos sobre o recipiente e faz a magnetização da água. Depois nós temos outro tipo, que é a fluidificação espiritual. É aquela que os espíritos, sem intermediários, a gente não enxerga isso acontecendo, mas eles vão lá e colocam os seus fluidos diretamente na água. E tem a mista, a fluidificação, onde isso acontece de ambos os lados. Qual é a ação dessa água fluidificada no nosso organismo? Ela é facilmente absorvida. É um medicamento mais facilmente absorvido pelo nosso organismo. Nós tomamos água o tempo inteiro, somos formados de água. A nossa vida material é água. Então, por isso, aproveitando-se dessas propriedades, tensão superficial, condutividade elétrica, susceptibilidade magnética, é usada como agente de fluidoterapia. Nada mais é do que uma terapia por fluidos. Então, a gente quando fala em água, hoje você está falando uma coisa que ninguém enxerga. Pois é, hoje já existe uma ciência chamada noética. A noética é um ramo da ciência que procura expandir, explicar, por meio de estudos, de teorias, de experimentos, de todos os fenômenos até agora não reconhecidos pela academia tradicional. Então, a noética estuda justamente esses assuntos. A cura pela fé, o efeito do passe,
pessoas que se curam pela oração, o potencial da mente, como a mente consegue fazer tanta coisa positiva que na verdade não pode ser nem medida. E esses pesquisadores se debruçam sobre esses assuntos. Porém, a noética tem poucos adeptos porque ninguém está disposto a investir nesses assuntos por achar que é uma grande bobagem. Mas só que nós já sabemos que os fluidos, que as energias da qual somos feitos todos, é o que na verdade faz a grande diferença na nossa vida. Então, gente, vamos usar da fluidoterapia. Cada vez que tiver alguma necessidade, fluidifica a nossa água. Isso vai tirar muitas vezes as dores, trazer conforto físico e também um conforto e um lenitivo para a nossa alma. Hoje era essa a nossa mensagem. Espero que tenham gostado da ideia e que tragam para a vida de vocês esse ato de carinho consigo e com os outros, que faz muita diferença. Eu vou deixar as fotinhas depois do vídeo. Um grande abraço para vocês e que a água seja muito bem-vinda na vossa vida.